E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje a pedido aqui de um amigo, né, um inscrito, o Nilson Lara, né, que declarou, né, num comentário que ele não vota, né, que ele sofre críticas por conta desse posicionamento, né, ele me pediu, né, que eu fizesse um vídeo comentando sobre o voto, né, o voto obrigatório. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Nilson, né, por essa dica, né, de tema, por propiciar eu fazer esse vídeo. E é um assunto também que é interessante a gente falar, né, que é essa questão da gente viver numa democracia, né, que na realidade qualquer um que raciocine um pouco sabe que isso é uma mentira, né. Nós não vivemos numa democracia, né? A democracia, ela é o governo do povo, né? Seria um governo, uma forma de governo onde seriam contempladas todas as necessidades do povo. E daí, através do voto, né, se conseguiria ter uma representatividade de uma maioria. Mas é um sistema que eu confesso, né, que não me agrada, né? Porque se a maioria decide alguma coisa, obviamente uma minoria vai ser prejudicada, ou minorias serão prejudicadas, né? Nós sabemos muito bem que a maioria do eleitorado não tem capacidade de voto, né? Num país de ignorantes, num país onde a educação não tem nenhum valor, né? Num país onde a grande maioria é de ignorância, analfabetos funcionais, pessoas que não são aptas, né, a decidir nada, nem sobre suas vidas, nem sobre a vida do país. Então, eu queria dizer aqui que eu concordo com o Nilson, né, e eu também nunca votei, ou raras vezes votei. Ultimamente, nas últimas eleições, eu não tenho votado, porque, primeiro, eu não concordo com essa questão do voto obrigatório, que eu acho que se a gente vive numa democracia, não deveria existir nada obrigatório, a não ser as questões de contingência legal, né? Porque o meu direito vai até onde começa o do outro, mas o voto não tem nada a ver, né? O voto deveria ser, como nos países desenvolvidos, opcional. Assim como serviço militar obrigatório numa democracia não tem sentido. Você forçar o indivíduo a fazer uma coisa que ele não quer, ou para a qual ele não tem aptidão, né, ou para a qual ele não tem interesse, né, que é o serviço militar. Então isso é um absurdo. Numa democracia, alguém ser obrigado, né, a passar um período de quase um ano, ou próximo de um ano, servindo a pátria, obrigado. Se nem um presidiário é obrigado a serviço forçado. Um presidiário, na lei brasileira, não obriga o presidiário a trabalhar, né? Mas obriga o cidadão de bem a servir ao exército. É um absurdo, é uma contrariedade, uma incoerência, é algo que não tem sentido, né, dentro de uma democracia. Então, né, Nilson Lara, né, que fomentou esse vídeo, que trouxe essa possibilidade de debate. Eu digo para você, concordo contigo, eu também não voto, e nas próximas eleições presidenciais também não vou votar, porque enquanto me obrigarem a sair de casa, né, e a ir votar, eu não vou me interessar por votar, mesmo porque, né, a democracia propicia que a maioria escolha, né, e existe uma coisa chamada marketing, né, a política, né, quem vence na política vence através de dinheiro e de marketing político. Né? Então não vence o mais qualificado, não vence o mais apropriado para o governo, mais qualificado para o governo. Vence quem tem o melhor marketing, né? Quem tem o melhor bordão, ou quem fala o que se quer ouvir, o que o povo ignorante quer ouvir. Então, uma minoria esclarecida, obviamente, não vai ter representatividade nenhuma no voto, né? Porque a grande maioria é quem decide. Então eu sou contra o voto
obrigatório, ainda mais aqui no Brasil, né, porque é um dos poucos países que adotam urnas eletrônicas. Eu estava vendo, né, uma reportagem falando sobre... Fizeram vários testes, né, com as urnas eletrônicas aqui no Brasil, utilizando jovens especialistas, né, em invadir sistemas, né, hackers do bem, né, aqueles que trabalham para tentar achar as brechas no sistema informatizado. E todos os testes que foram feitos, né, sob controle, né, em laboratório, atacando as eleições, atacando as urnas eletrônicas, as urnas não passaram em nenhum desses testes. Né? Em todos os testes, os hackers, os profissionais especializados em invadir os sistemas, conseguiram, com eficiência, né, atacar esse modelo informatizado de urna eletrônica. Então, acabou se demonstrando que a urna não tem garantia nenhuma, não tem segurança nenhuma, é um sistema totalmente inseguro. Né? Então, isso propicia corrupção, isso propicia contagens erradas de votos, propicia que pessoas recebam votos sem que os eleitores tenham votado nessas pessoas. Então, né, já houve casos, né, de candidatos que não receberam voto algum. Né? Olha só que coisa interessante, como é que pode? Né? O cara tem a família dele, que com certeza vai votar nele, ele mesmo vai votar nele, óbvio, né? E o candidato não tem nenhum voto, que é um absurdo. Né? Então isso já demonstra que o sistema é falho, existe fraude, que nós vivemos numa falsa democracia. Né? Que o povo não governa, quem governa é a maioria. O povo não é a maioria, o povo são todos. Então essa coisa de a maioria que escolhe, isso é absurdo. Né? Em termos de bilhões de pessoas, isso é absurdo. Absurdo total. Né? Você dizer que a maioria é que tem que escolher. Não, o governo tem que ser feito por todos, não por uma maioria, nem por uma minoria, nem por grupos isolados. A política não tem que privilegiar gregos ou troianos. Não. Né? Isso tem que ser uma visão sistêmica. A política tem que ter uma reformulação, principalmente aqui no Brasil. Então, nas próximas eleições, nós vamos ver de novo um sistema que não funciona de forma segura, que é a urna eletrônica sendo utilizada novamente. Né? E aí as fraudes vão ocorrer, obviamente que vão ocorrer. Então, esse país aqui não é um país sério. Né? Eu, de novo, né, vou anular meu voto, porque não existe candidato, né, nenhum, eu não vou votar no menos ruim. Para mim não existe nenhum candidato, seja Ciro Gomes, ou seja Bolsonaro, esses lixos que estão por aí, não me representam, né, e para mim não vai mudar nada, só vai piorar, isso aqui só vai se tornar um caos. Né? Ainda mais se tratando de um Bolsonaro totalmente desqualificado para a gestão de um país. Né? Um indivíduo ignorante, um indivíduo que não fala coisa com coisa, que agride as pessoas, que não tem decoro, nem decoro parlamentar, nem o mínimo, né, de socialização esse animal tem. E é um presidenciável. Né? Então eu me recuso a votar nessas próximas eleições, falo isso abertamente, né, porque o voto é meu, faço com ele o que eu quiser, né, e não vou votar simplesmente no menos pior. E olha que eu sou militar, então poderia até, né, com a minha classe, em peso, vai votar no Bolsonaro, né? Porque está pensando simplesmente na sua categoria, não está tendo uma visão sistêmica. Eu sou um dos poucos da minha categoria que não vai votar nesse tal de Bolsonaro, e também não vou votar, né, em corrupto de Ciro Gomes, em nenhum vagabundo desse que está por aí, porque já que me obrigam a ir lá, eu vou lá e vou fazer o meu papel, né? Vou anular meu voto, simplesmente isso. Tem amigos meus, inclusive, que justificam, né? Nem vão lá, né? Nem vão votar, simplesmente justifico. Né? Mas eu não quero ter esse trabalho, então eu voto aqui perto de casa, é isso que eu vou fazer, porque eu sou parte de uma minoria esclarecida, consciente, que sabe muito bem que essas plataformas políticas que estão por aí não valem a pena. Né? Esse sistema nosso democrático é um sistema corrompido, é um sistema hipócrita, é um sistema que privilegia a maioria, então não é governo de povo, coisa nenhuma. Né? Esse sistema de governo é falho, né, propicia várias corrupções no governo. E enquanto não aparecer alguém com uma proposta decente, né, de mudar as leis, de mudar o próprio sistema do país, né, transformar essa democracia lixo que nós vivemos aí
em algo mais sério, em algo que tem um compromisso com a maioria, algo que tem um compromisso com todos e não simplesmente com uma maioria, eu não voto, né? Enquanto não houver esse tipo de proposta, enquanto não houver esse tipo de racionalidade. Eu queria falar um pouco aqui também, né, sobre uma questão que é a qualificação, né? Ou seja, é engraçado e curioso, né? Aqui nesse país se exige qualificação para o indivíduo dirigir. Você, por exemplo, você não pode pegar um carro e sair dirigindo por aí, né? Você vai estar na ilegalidade. Você tem que passar por um processo, várias aulas, você tem que fazer exame psicológico, você tem que fazer exame de saúde. Ou seja, você tem que demonstrar que tem condições de dirigir um veículo. Isso aí é fato, né? Para você conseguir uma habilitação temporária, que você vai utilizar durante um ano, onde você não pode ter nenhum tipo de infração grave, né, de trânsito, e depois de um ano você pega a sua habilitação definitiva. Então existe todo um processo para que você possa dirigir um carro. Mesma coisa é utilizar armas, né? Não é qualquer um que pode utilizar armamento, né? O indivíduo pode utilizar armamento para conseguir um porte de arma, ele tem que fazer exame psicológico, ele tem que fazer um curso, né? E são muito poucos que conseguem porte de arma, né? Militares, né? Polícia, né? Polícias, né? E o pessoal até da segurança privada consegue utilizar o armamento durante o serviço, desde que passe por um curso por avaliação psicológica e cumpra vários cronogramas, demonstrando a capacidade intelectual, psicológica, né, profissional para utilizar uma arma. Agora, quando a gente vê, né, a questão da política, né, não existe exigência de nenhuma qualificação para o indivíduo, por exemplo, se candidatar a um cargo público. Né? Se o indivíduo quiser ser vereador, quiser ser prefeito, quiser ser deputado, quiser ser governador, quiser ser presidente da república, não precisa ter nenhuma qualificação. Ora, o indivíduo vai gerenciar um país, né? Ou vai gerenciar um estado, né? Ou um município, ou vai ser um fiscal como um vereador, e não precisa ter qualificação nenhuma. Né? O cara pode ser o João da padaria, pode ser o cara que não sabe ler nem escrever, e ele pode se candidatar de forma idêntica, né? Essa democracia falsa, né? Essa hipocrisia social, propicia qualquer um o voto. O indivíduo não precisa ter qualificação, o indivíduo não precisa demonstrar nenhum tipo de habilidade intelectual, nenhum tipo de capacidade cultural ou psicológica para voto. O mendigo vota, o bandido vota, né? o João da padaria vota, né? A Mariazinha do salão de beleza vota, né? O Ligari vota, todos votam, não precisa ter qualificação nenhuma. Esse país é uma coisa muito estranha, isso que chama de democracia, chega a ser grotesco. Não é porque eu não estou desmerecendo aqui nenhuma dessas profissões, mas assim como você tem que demonstrar qualificação para dirigir um veículo, tem que demonstrar qualificação para portar uma arma, né? E para várias outras coisas, porque você também, para ser médico, exercer medicina, você tem que cumprir todo um cronograma, ou para você participar de qualquer função profissional, né, que exija técnica, eficiência, você tem que comprovar por mérito, né, através de cursos. Mas para você votar nesse país, qualquer um pode votar, né? Pode ser ignorante, analfabeto, ter qualquer nível de cultura, ter qualquer nível moral, pode ser até um bandido, um mendigo, qualquer um vota nesse país. Então é complicado, né? E como esses são maioria, os ignorantes, os incapazes são maioria, é essa maioria que define o destino do país. O meu destino, o seu destino. Então é algo muito injusto. Né? A mesma coisa é para ter filho, né? Filho deveria ser, assim como o voto, uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque se o voto define, né, o futuro de uma nação, define as pessoas que vão gerenciar uma nação, né, você também ter um filho, botar um filho no mundo, é trazer uma pessoa para a existência. Então você deveria também demonstrar uma qualificação para isso, psicológica, financeira, intelectual, moral, legal. Mas não, qualquer um pode ter filho. O cracudo pode ter filho, o viciado em cocaína pode ter filho, o bandido pode ter filho,
né? O João da padaria pode ter filho e o mega empresário, qualquer um, né? Qualquer um pode ter filho. A lei, para as coisas mais importantes da vida, não discrimina as pessoas, né? A lei é cega, a justiça é cega. Ela não enxerga um palmo à frente do nariz. E isso é uma coisa muito grave, né? Então, os setores mais importantes da nossa vida são o setor da política, né? O setor que envolve os eleitores, o voto, que também está contaminado por igreja, por religião. Né? Quando é que religião pode estar metida com política? Isso é um absurdo, porque as religiões controlam as massas de ignorantes. Então o que acontece? As bancadas mais fortes são evangélicas, tem preconceito contra a pessoa, preconceito contra gays, preconceito contra ateus, preconceito contra as pessoas que pensam de forma diferente. Então a nossa democracia, ela privilegia esses grupos, essas maiorias hipócritas, ignorantes, que são manipuladas por esses grupos. Então é muito complicado, né, gente? Quando é que esse país vai mudar? Enquanto não mudar, eu não vou votar. Né? Meu voto vai ser nulo. Vai ser um voto nulo, porque eu não compactuo, né, com esse regime de governo hipócrita. Né? Sujo mesmo. Então, respondendo aqui o Nilson Lara, né? Agradeço novamente a ele pela essa oportunidade de falar sobre isso. Eu não costumo falar muito sobre política aqui no meu canal, mas foi uma oportunidade interessante de tocar nesse assunto, de mostrar como nós vivemos uma falsa democracia. Então, gente, um abraço aí a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.